Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 22 anos, destaque do Brasileirão e do jeito que o Tite gosta. Scout do Flamengo entra em ação e sugere contratação de volante. É campeão. Flamengo vence o Botafogo e conquista o título do Carioca Feminino. Flamengo atende pedido de selecionáveis e freta jatinhos para que eles enfrentem o Bragantino. Flamengo programou uma série de atividades específicas para que Gabigol volte à sua melhor fase. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo segue se preparando para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira, dia 23, sem poder contar com o Gabigol, que vai cumprir suspensão automática. O Flamengo planeja realizar aí um procedimento cirúrgico no atacante quando a temporada 2023 chegar ao seu final. O Gabigol, ele sofreu uma lesão por sobrecarga no tendão dos adutores nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas o departamento médico do Flamengo decidiu realizar o tratamento completo no final do ano, depois que o Brasileirão chegar ao seu final. A recuperação é feita através de intervenção de medicina regenerativa e, com isso, em 2024, ele deve voltar à sua melhor forma física. Com a semana livre de jogos, a comissão técnica do Flamengo programou uma série de atividades específicas para que o Gabigol volte a ser aquele Gabigol que todo mundo conhece. O tratamento intensivo inclui sessões na casa do Camisa 10, que tem mostrado comprometimento para recuperar os 100% da sua forma física. O Flamengo acertou o retorno do técnico Eduardo Zuma para comandar a categoria Sub-17. Foi ele que fez o Sub-16 do Flamengo vitorioso em 2022. A informação é do perfil Instagram Flabase. O Zuma vai reencontrar a geração 2006, que hoje é a categoria Sub-17. Ele assume o lugar de Leonardo Ramos. O Eduardo Zuma ele já trabalhou como auxiliar do Fernando Diniz e foi também um dos auxiliares do Gavilã do Cerro Porteño. Liderado por Tite e sua comissão técnica, o vestiário do Flamengo vive um ambiente positivo. E prova disso foi dada nos últimos dias pelos selecionáveis Eric Pulgar, Arrascaeta e Varela. O trio pediu que o comando do Flamengo fretasse jatos para que pudessem estar presentes na partida contra o Bragantino, que é o próximo compromisso do Flamengo aqui no Maracanã. Porque se o Mengão vencer, ele entra no G3. O Arrascaeta e Varela têm pela frente nessa terça-feira a Bolívia, às 21h30, horário de Brasília, em Montevidéu. No mesmo dia, o Eric Pulgar enfrenta o Equador em Quito, às 8h30. Os uruguaios não foram utilizados na vitória sobre a Argentina na Bombonera, enquanto o chileno jogou os 90 minutos do empate com o Paraguai em Santiago do Chile. Embora o Flamengo disponha de todos os recursos para o rápido retorno dos jogadores de seleção, a iniciativa do trio de pedir que o clube providenciasse voos particulares teve ótima repercussão interna, porque isso soou como um novo indicativo de que o grupo está determinado a vencer os jogos restantes e, pelo menos, garantir uma vaga no G4. Assim que os três fizeram o pedido ao Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, juntamente com os gerentes Fabinho, Soldado e Juan, levaram a demanda ao presidente Rodolfo Landim, que aprovou imediatamente. Outro fato recente que reforça a melhoria do ambiente, a partir da chegada do Tite, foi o vestiário pós-Fluminense. Diferentemente do que acontece tradicionalmente, todos os jogadores estiveram presentes para formar a roda, até mesmo os que estavam indisponíveis por questões físicas, como o Alan e o Davi Luiz. Na última quinta-feira, a Pluriconsultoria divulgou um levantamento com os clubes que mais arrecadam com bilheteria do futebol brasileiro. O Flamengo, dono da maior torcida do Brasil, leva 56.743 torcedores ao estádio por jogo e lidera o ranking com larga vantagem. Durante a temporada, o Mengão jogou 33 partidas como mandante e os jogos renderam um montante de 145 milhões de reais.
A média do mais querido é de aproximadamente 4,4 milhões de reais por jogo. Isso representa um ticket médio de R$ 77,5 para assistir os jogos do Flamengo no Maracanã. O Mengão arrecadou 40 milhões a mais do que o segundo colocado, que foi o Atlético Mineiro. Em 2023, um jogo do Flamengo no Maracanã bateu o recorde de renda com bilheteria da história do futebol brasileiro. Uma renda de R$ 26.343.300 na derrota por 1-0 contra o São Paulo pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Importante destacar que o ranking analisou os jogos até o final de outubro. Jogos de novembro, portanto, não entraram no cálculo. E, além disso, todos os valores são referentes à renda bruta dos times em cada jogo. O valor não representa o que foi para os cofres dos clubes, já que parte desse montante é utilizado para pagar despesas e federações. O Flamengo está bem colocado no ranking mundial de média de público nos estádios porque aparece em 15º lugar em um levantamento feito pelo portal UOL com dados da World Football. O clube é o único fora da Europa que aparece entre os 15 primeiros, superando o Barcelona, que atua no Camp Nou com capacidade para quase 100 mil pessoas. E, além disso, está na frente de clubes como o Liverpool e o Manchester City, mas as equipes inglesas jogam em estádios com capacidade inferior ao do Maracanã. O volante Eric Pulgar vive grande fase no Flamengo. O jogador tem sido destaque nas últimas partidas e vem conquistando a nação rubro-negra. E com isso, a diretoria do Mengão se movimenta para não correr o risco de perder o jogador. De acordo com o jornalista Bruno Lemos, da S1 Live, o mais querido vai se reunir com o Pulgar e seu agente no fim dessa temporada para conversar sobre o assunto. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e o Mengão estuda uma renovação com uma valorização salarial. Aos 28 anos, o Pulgar chegou no Flamengo em julho de 2022. No início da sua passagem no clube, o chileno acabou não tendo muito espaço. Mas nesse ano, o jogador se firmou e agora é um dos principais jogadores da equipe. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo está certo em antecipar a renovação do Pulgar? Coloca aí. Melhor durante os 90 minutos, o Flamengo, debaixo de muita chuva, fez valer o seu mando de campo e sagrou-se campeão carioca feminino com uma vitória por 2-1 sobre o Botafogo. Darlene com um golaço da intermediária e Cris marcaram para as rubro-negras. E Kellen, artilheira da competição, descontou para o Botafogo. Essa é a 7ª vez que o rubro-negro vence a competição. O segundo maior campeão da história, atrás apenas do Vasco da Gama, que levantou o caneco 8 vezes. As alvinegras eram as atuais campeãs e têm 3 conquistas no currículo. Parabéns pelo título, meninas! Show de bola! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. 22 anos, destaque do Brasileirão e do jeito que o Tite gosta. Scout do Flamengo entra em ação e sugere contratação de volante ao técnico. Um dos pedidos do técnico do Flamengo está em um primeiro volante que ajude na marcação, mas também tenha qualidade com a bola nos pés. Além do De La Cruz, o Flamengo mira reforços para outras 3 posições em 2024. Lateral esquerdo, zagueiro e volante são outras prioridades do clube. Para o meio-campo, a diretoria rubro-negra quer um volante com capacidade de marcar e construir o jogo, tendo características diferentes do Pulgar e de outros jogadores. Para ajudar nessas questões aí, o Tite ele tem aproveitado os seus auxiliares, que observam outras equipes, e também houve algumas sugestões dos seus profissionais do clube. Segundo informações de bastidores, o scout do Flamengo estaria observando muito de perto o volante Denilson do Cuiabá. O Tite quer um jogador jovem na posição, com disposição para fazer as 2 faixas do campo, e esse jogador poderia ser o volante. Denilson já teve passagem pela categoria de base do Flamengo. Aos 22 anos,
ele é um dos destaques do Cuiabá na temporada, com 42 jogos, 2 gols e 4 assistências, em sua primeira participação como titular no Dourado, nos profissionais. O Denilson, ele tem sondagens de times da Europa e do Brasil, como Torino, Braga, Olympiacos, Internacional e o próprio Vasco da Gama. Aí eu pergunto, você conhece o futebol do Denilson? Vale a pena contratar esse jogador? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!